Obrigada! Oi, pessoal! Vocês já viram alguém usando uma túnica branca com uma barba longa, se curvando até a testa tocar o chão e imediatamente pensaram: essa pessoa deve ser muçulmana? Então, na verdade, não é sempre assim, pessoal, porque no mundo existem algumas religiões e crenças cujos seguidores têm aparência e formas de adoração muito parecidas com as dos muçulmanos. Desde o modo de se vestir, movimentos de oração quase idênticos, até jejuns que são até mais rigorosos do que o Ramadã. Aqui está uma lista de 8 religiões que, se você olhar rapidamente, com certeza vai pensar que eles são muçulmanos. Em primeiro lugar está a religião samaritana, uma das menores religiões do mundo que atualmente tem apenas cerca de 800 seguidores, gente. Os samaritanos são descendentes dos antigos filhos de Israel, que existem há milhares de anos, mais precisamente das tribos de Efraim e Manassés, na região da Samaria. Não é pouca coisa. Essa religião já existe desde a época do profeta Moisés, e eles só reconhecem a versão própria da Torá, que é chamada de Pentateuco Samaritano. O mais interessante é que o modo de adoração deles lembra os movimentos da oração islâmica, com prostração completa e testa no chão no Monte Gerizim, considerado por eles o lugar sagrado escolhido por Deus. Imagina só, gente, de uma população que já chegou a mais de 1 milhão de pessoas no século V, agora restam apenas 800 pessoas, metade delas morando no Monte Gerizim, na Cisjordânia, e a outra metade em Holon, Israel. Os homens samaritanos usam túnica branca longa e gorro vermelho chamado tarbus nas orações, semelhantes às roupas dos muçulmanos com túnica e kufi. Se virem pessoas de túnica branca prostradas no monte, talvez não sejam peregrinos do Hajj, mas seguidores da religião samaritana. Em seguida, temos a religião zoroastriana, ou que no Islã é conhecida como Majusi, que é uma das religiões mais antigas do mundo e que ainda existe até hoje, gente. Essa religião foi fundada pelo profeta Zaratustra há cerca de 3.500 anos na antiga Pérsia, e seus seguidores estão espalhados pelo Irã e pela Índia, onde na Índia são chamados de povo Parsi. Nada de brincadeira. Os seguidores do zoroastrismo rezam 5 vezes ao dia, exatamente como as 5 orações diárias no Islã, e eles sempre se voltam para o fogo sagrado ou para a luz durante as orações. Elas também usam roupas especiais chamadas sudre, que é uma camisa branca usada por baixo, e kushti, ou cinto sagrado, que é amarrado 3 vezes na cintura, parecido com a roupa ihram usada no ritual do Hajj. O ritual de iniciação dela, chamado nafiote, assemelha-se ao akika ou à circuncisão islâmica, sendo quando a criança zoroastriana é oficialmente aceita na comunidade religiosa. Não só isso, elas também têm regras de higiene muito rigorosas, assim como o conceito de torrar no Islã, e também exigem que seus seguidores cubram a cabeça ao entrar no Templo do Fogo. O curioso, gente, é que mesmo tendo milhares de anos, a população zoroastriana atualmente restou apenas cerca de 100 a 200 mil pessoas em todo o mundo, e prevê-se que essa religião pode desaparecer nos próximos 100 anos. Em terceiro lugar estão os mandeus, também chamados sabeus, a única religião além do judaísmo e cristianismo mencionada diretamente no Alcorão. Onde nas suratas Al-Baqarah, Al-Maida e Al-Hajj, os sabeus são mencionados como Ash-Shabiun, um dos grupos que acreditam em Alá e no dia do juízo, junto com os judeus e cristãos. Os mandeus são seguidores do profeta Iaia, ou João Batista, e eles acreditam que Adão é o fundador da religião deles, enquanto o profeta Iaia é o último e o maior profeta. Além disso, o ritual mais sagrado deles é o masbuta, ou batismo em água corrente, que é realizado mergulhando todo o corpo no rio, semelhante ao wudu e ao banho janaba no Islã.
Não só isso, os seguidores dos mandianos também sempre usam roupas brancas em todos os rituais. Essas roupas brancas são chamadas de rasta, e a maneira de usá-las é semelhante ao tecido ihram. Elas também rezam 3 vezes ao dia voltadas para o norte, e antes de rezar é obrigatório se purificar com água corrente, exatamente como o wudu antes da oração. Mas, tragicamente, meninas, antes da invasão americana ao Iraque em 2003, a comunidade Mandeia tinha cerca de 60 a 70 mil pessoas no Iraque, mas agora restam apenas cerca de 5 mil pessoas, por causa da guerra e da perseguição. Depois, há a religião Yazidi, cujos seguidores costumam ser confundidos com muçulmanos devido à aparência, roupas brancas e bigodes grossos. Yazidi é um grupo étnico de língua curda que vive na região do norte do Iraque, Síria, Turquia e Irã, com uma população de cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas. O interessante é que os Yazidis rezam voltados para o sol, não para a Kaaba, e eles fazem isso com as mãos ao lado do corpo, parecido com a posição de oração na escola malikita. Os homens yazidis também são obrigados a manter o bigode, o que faz com que muitas vezes sejam confundidos com homens muçulmanos do Oriente Médio. Até mesmo as mulheres yazidis usam véu e roupas fechadas. Além disso, a religião yazidi tem regras alimentares bem únicas, pessoal, onde eles são proibidos de comer alface, pois acreditam que é uma planta sagrada que já escondeu um espírito maligno, e também não podem usar roupas de cor azul. Mas o mais triste, pessoal, é que em 2014, o grupo ISIS cometeu um genocídio contra a comunidade yazidi no Monte Sinjar, onde mais de 5 mil homens yazidis foram mortos e 7 mil mulheres e crianças foram escravizadas. O próprio ISIS considera eles adoradores do diabo por causa da crença yazidi na figura do anjo pavão, ou Melek Taus, que no Islã muitas vezes é erroneamente interpretado como o diabo. Até hoje, estima-se que ainda existam cerca de 2.800 mulheres yazidis desaparecidas, que não retornaram às suas famílias desde essa tragédia. Em quinto lugar, existe a religião drusa, que é muito secreta, a ponto de até mesmo muitos de seus próprios seguidores não saberem o conteúdo dos ensinamentos da religião, gente. A religião drusa surgiu no século XI, no Egito, como um ramo do ismailismo xiita, e atualmente possui cerca de 800 mil a 2 milhões de seguidores espalhados pelo Líbano, Síria e Israel. Não é brincadeira, os ensinamentos drusos são muito fechados e só são conhecidos por um grupo espiritual chamado Ukal, enquanto a maioria dos seguidores comuns, chamados Juhal, não sabem absolutamente nada sobre o conteúdo do livro sagrado deles. As reuniões de adoração dos drusos ocorrem às quintas-feiras à noite, em um local chamado Howat, parecido com uma mesquita islâmica, ao contrário do Islã, em que isso acontece na sexta-feira. Em relação à aparência, mulheres drusas geralmente usam mandil ou véu branco transparente cobrindo os cabelos. Os homens vestem roupas pretas longas e um chapéu branco redondo, semelhante ao dos estudiosos muçulmanos. Além disso, eles acreditam na reencarnação ou renascimento, onde a alma de uma drusa sempre renascerá como drusa, e acredita-se que o número de almas drusas permaneça constante desde o início da criação. O curioso aqui, gente, desde o ano de 1043, a religião drusa oficialmente fechou as portas para a conversão, o que significa que ninguém pode entrar ou sair dessa religião, e aqueles que se casam fora da comunidade drusa são imediatamente excluídos da comunidade. Obrigada por...
Em seguida, temos os cristãos ortodoxos coptas do Egito, que são a maior comunidade cristã do Oriente Médio, gente. Não é pouca coisa. Essa religião tem cerca de 10 a 15 milhões de seguidores. Os coptas são descendentes diretos dos antigos egípcios, não dos árabes, e ainda preservam a língua copta, que é uma descendente direta da antiga língua hieroglífica egípcia. O interessante é que os seguidores da Igreja Ortodoxa Cóptica fazem jejum por mais de 210 dias por ano, o que é muito mais do que os dias de jejum obrigatórios no Islã, que são apenas 30 dias durante o Ramadã. Durante o jejum, eles não comem carne, leite, ovos e nenhum produto de origem animal, o que é parecido com o conceito de jejum vegano. Isso é feito em vários períodos de grandes jejuns, como a Grande Quaresma, que dura 55 dias. Além disso, a oração na igreja inclui movimentos de inclinação e prostração, chamados de metanias. Os fiéis ajoelham-se e encostam a testa no chão, semelhante ao sujud da oração muçulmana. As mulheres coptas também usam véu ao entrar na igreja, e seus padres mantêm barbas longas, além de usarem túnicas pretas que se parecem muito com a aparência dos líderes religiosos muçulmanos. Igrejas coptas no Egito costumam ser confundidas com mesquitas por turistas, pois sua arquitetura e ornamentos são influenciados pela cultura islâmica e árabe. Em sétimo lugar está a religião Sikh, cujos seguidores costumam ser confundidos com muçulmanos pelo turbante e barba longa. A religião Sikh foi fundada por Guru Nanak no século XV na região de Punjab e atualmente tem cerca de 25 a 30 milhões de seguidores em todo o mundo, sendo a maioria deles na Índia. O interessante é que os seguidores Sikh que já foram batizados, chamados de Amritdhari, são obrigados a carregar 5 objetos conhecidos como os 5K, que são kesh, ou seja, cabelo e barba que nunca são cortados; kanga, que é um pente de madeira; kara, uma pulseira de ferro; kachera, uma cueca de algodão; e kirpan, que é uma pequena espada. Outra coisa única, pessoal, é que o cabelo comprido deles, que nunca é cortado, é coberto com um turbante, ou dastar, e a maneira de enrolá-lo pode usar um tecido que chega a mais de 7 metros de comprimento. Além disso, todas as manhãs antes do nascer do sol, os Sikhs acordam para fazer o Amrit Vela, ou oração da madrugada, que dura cerca de 2 a 3 horas, e isso é muito mais longo do que a oração do amanhecer dos muçulmanos. E não é só isso. Cada Gurdwara, ou local de culto Sikh, oferece langar, ou cozinha comunitária gratuita, que está aberta para todos, independentemente de religião, raça ou estado social. Isso é parecido com a tradição de caridade e de alimentar os pobres no Islã. Em seguida, temos o cristianismo ortodoxo oriental, que é o segundo maior ramo do cristianismo no mundo depois do catolicismo, com cerca de 220 milhões de seguidores, gente. Sem brincadeira, na Igreja Ortodoxa Oriental, os fiéis fazem um movimento chamado metania, ou zemnoi poklon, que é se curvar até as mãos tocarem o chão. Depois, se prostram com a testa encostada no chão, que, se você notar, são idênticos aos movimentos de inclinação e prostração da oração muçulmana. Durante o período da Grande Quaresma, que dura 40 dias, os fiéis ortodoxos até fazem prostrações repetidas, chamadas Oração de Santo Efrem, onde eles se prostram 12 vezes em uma única sessão de oração. Quanto à aparência, os padres e monges ortodoxos deixam a barba crescer e nunca a cortam, e usam uma túnica preta longa chamada riasa ou kesek, cuja aparência é muito parecida com a dos imãs ou cheques muçulmanos. Além disso, os fiéis ortodoxos usam um terço, chamado komboskini, ou shotki, que é um cordão de oração com 33-50, ou 100 nós, cujo uso é idêntico ao do tasbih de 33 ou 99 contas no Islã.
O curioso, gente, é que nas igrejas ortodoxas não há estátuas como nas igrejas católicas, mas sim pinturas em 2 dimensões chamadas ícones. E muitas igrejas ortodoxas na Rússia e na Grécia têm cúpulas e torres cuja arquitetura lembra bastante a das mesquitas. E por último, temos o cristianismo ortodoxo etíope, também conhecido como Teuarredo, uma das vertentes cristãs mais antigas do mundo, que existe desde o século IV, gente. Essa religião tem cerca de 45 a 50 milhões de seguidores, a maioria vivendo na Etiópia e na Eritreia. E não é brincadeira, o modo como eles rezam é muito parecido com os movimentos da oração islâmica, onde os fiéis fazem uma prostração completa com a testa tocando o chão, e usam um bastão de apoio chamado mecomia para sustentar o corpo durante as orações, que podem durar horas. Os seguidores do Teuarredo rezam 7 vezes ao dia voltados para o leste, e devem tirar os sapatos ao entrar na igreja, assim como muçulmanos fazem ao entrar na mesquita. E não é só isso. Os fiéis etíopes sempre usam o siama, ou netela, que é um tecido branco comprido enrolado no corpo, e seus sacerdotes vestem túnicas pretas com um chapéu alto, que à primeira vista se parece com as roupas dos estudiosos muçulmanos. Eles também fazem jejum por cerca de 250 dias, no ano, o que é muito mais do que o jejum do Ramadã. E durante o jejum, eles não comem carne nem produtos de origem animal. O curioso, gente, é que o cristianismo ortodoxo etíope também exige a circuncisão dos homens, não permite o consumo de carne de porco e afirma guardar a Arca da Aliança original, deixada pelo profeta Moisés, na cidade de Aksum, na Etiópia. Esses foram 8 credos, cujos seguidores são frequentemente confundidos com muçulmanos, pela aparência e pela forma de culto semelhantes. Espero que as informações tenham sido úteis, e até o próximo vídeo!